Eu tô completamente insatisfeita em várias áreas da minha vida e eu tenho 6 meses pra mudar isso. Dando um contexto pra você, eu tô reconstruindo a minha vida desde 2024, do início de 2024. Só que na maior parte do tempo eu me senti mais perdida do que encontrada. Depois de muita terapia, muita tentativa e erro e de finalmente entender o que eu quero pra mim, eu montei um plano de ação pro segundo semestre desse ano. Eu tenho 3 metas principais, que são as coisas que eu decidi que se eu conseguir concluir, já vão ter valido todo o meu ano, vão ter valido o meu esforço. E são só 3 porque apesar de eu querer conquistar um tanto de coisa, eu não quero me sobrecarregar demais. Mas eu tenho várias outras metas, pequenas metas, que eu espero vão me ajudar a melhorar a minha vida de um modo geral. Vale dizer que esse vídeo aqui, ele tá sendo inspirado pela Lívia Lobo, que tá compartilhando o recomeço da vida dela aos 32. Então eu aqui no alto dos meus 31 resolvi fazer parecido. Vou dar um contexto geral pra você entender por que eu tô sentindo a necessidade de recomeçar. Não é recomeçar em todas as áreas da minha vida, mas enfim, é recomeçar em algumas delas. No final de 2023, eu tive um episódio de burnout e eu pedi demissão do meu trabalho. É um contexto bem rápido, tá? Eu prometo. Pedi demissão do meu trabalho e fui entender o que eu quero fazer da vida. Eu entendi que eu quero ser artista. Eu descobri nesse meio tempo, ainda em 2024, eu descobri a ourivesaria, que é a arte de fazer joias, né? Então, podemos chamar de joalheria pra facilitar. Então é o que eu faço hoje da minha vida. Isso, por exemplo, é uma coisa que eu não quero mudar. Mas desde que eu tive esse burnout, gente, não tem um burnout. Nossa, que coisa horrível. Desde que eu tive burnout, já tem 1 ano e meio. Eu ainda não consegui me recuperar totalmente. Eu ainda tô, sei lá, ainda tenho muitas travas em relação ao trabalho. É muito difícil. Eu também tenho diagnóstico de depressão. Mas não quero ser bad vibes aqui não, tá? Eu tô só contando pra você ter uma ideia do que é a minha vida hoje. Eu sou neurodivergente, então eu tenho dificuldade com falta de estrutura e rotina é uma coisa muito importante pra mim. E eu tô bem insatisfeita com a minha rotina ultimamente. Eu não tô conseguindo fazer exercício físico da forma que eu gostaria. Eu tô com muita dificuldade de levantar da cama de manhã, então eu acabo não tendo tempo pra fazer tudo que eu gostaria, né? Eu tenho, além da minha arte, eu tenho um trabalho meio período que ajuda a me sustentar. Só que eu não tô com o equilíbrio profissional que eu gostaria, assim. Ele é um trabalho de meio período que parece que ocupa meu dia inteiro, porque eu não consigo acordar, eu trabalho à tarde, né, nesse lugar. Aí eu não consigo acordar cedo pra poder fazer minhas coisas. E aí as coisas estão meio bagunçadas demais e as coisas estão meio cinza. Não tá legal. Então, como garota organizada que sou, eu fiz uma página no Notion com tudo que eu quero fazer. Então, já vou abrir ela, te mostrar quais são as metas, quais são os planos. Vamos começar com os objetivos do segundo semestre. Eu tenho 3 objetivos principais. Dá medo de colocar as coisas no mundo, né? Os objetivos assim e eles não se concluírem, mas enfim. Eu tô olhando aqui pra baixo que eu tô olhando pro meu tablet, tá? Então, o meu primeiro objetivo é participar de uma feira. Eu hoje só vendo a minha arte, as minhas joias, né? Eu vendo joias e produtos ilustrados por mim. E até hoje eu só vendo online ou então para encomenda faço encomenda, né, de pessoas conhecidas e tal. E eu quero participar de alguma feira. Aqui em BH tem várias feiras mais de artesanato assim. E eu quero conseguir participar de uma. Eu tenho muito medo. Eu tenho medo de ir e não conseguir vender nada. Eu tenho medo de ir e não ter estoque suficiente, sabe, vender tudo, porque a minha produção é muito pequena, né? Então eu não tenho tantas peças assim por vez, né, ao mesmo tempo. Enfim, é uma coisa que eu tenho medo. Então eu quero muito participar de uma feira. E aí eu coloquei as submetas, assim, coisas que eu preciso fazer pra concluir essa meta. Então eu preciso comprar os expositores, coisas. Que é aquelas coisas, vou pôr uma foto aqui. Aquelas coisas que você apoia as joias, sabe? Coisa que imita um busto, assim, pra colocar colar, ou então uns negocinhos pra pôr anel, porque eu não tenho onde expor hoje. Eu quero visitar uma feira, tá? Aqui, visitar a Feira da Avenida Brasil, é porque é uma feira que eu quero ver se faz sentido pra mim. Então tem uma edição em julho, eu quero visitá-la, pra ver se faz sentido mesmo, e me inscrever em uma feira. Eu vou colocar até final de agosto pra eu me inscrever em uma feira. Talvez essa data mude, porque depende dos períodos de inscrição das feiras, né? Mas enfim. E isso é importante pra mim, essa meta, porque eu quero muito encontrar outras formas de colocar minha arte no mundo, de me expressar e de me conectar também com as pessoas, porque hoje eu fico muito enclausurada no meu mundinho aqui no meu escritório, com a minha loja online, sabe? Então eu quero conseguir colocar a minha arte mais pra fora, assim. A segunda meta é monetizar o YouTube. Então, hoje eu tenho esse canal aqui, mas eu ainda não ganho dinheiro com ele. Então, o meu objetivo é conseguir ganhar dinheiro com ele até o final do ano. Eu não sei se eu vou conseguir, é uma meta audaciosa. E aí, as submetas é postar um vídeo por semana, todos os meses, até dezembro. E eu espero conseguir monetizar até o final do ano. Eu não sei se eu vou conseguir. Lógico que eu não sei se eu vou conseguir, né? Mas, enfim. E isso é porque eu quero muito que isso aqui seja parte do meu trabalho
de forma mais ativa, né? Assim, hoje eu considero parte do meu trabalho, porque eu faço os vídeos, eu tenho o compromisso de fazer vídeos uma vez por semana. Queria conseguir fazer 2, eu já consegui em abril, eu acho. A gente teve vídeo 2 vezes por semana, todas as semanas. Mas atualmente com a minha rotina eu não dou conta. Então, por enquanto, é um vídeo por semana em todos os meses. Mas se eu conseguir 2 vídeos por semana, ia ser tudo. Porque aí eu acho que a chance de eu alcançar essa meta é muito maior. Então, o objetivo é monetizar o YouTube para que eu tenha um retorno financeiro disso aqui que eu tô fazendo, né? Que eu tô colocando o meu tempo na plataforma, eu gostaria de ter um retorno financeiro. E a terceira meta é fazer o curso avançado de ourivesaria. Hoje eu só tenho um curso básico e aprendi muita coisa sozinha. Desde que eu fiz esse curso básico, eu já aprendi muita coisa, já consigo fazer muita coisa por conta própria, para além do que eu aprendi no curso. Mas eu queria fazer o curso avançado na mesma escola, tipo o segundo módulo, sabe? Do curso que eu fiz, porque eu quero conseguir mexer com pedras, trabalhar com pedras. Eu já consigo trabalhar... Quer ver? Peraí. Eu tenho aqui algumas peças que eu fiz com pedras, por exemplo, esse anel, se eu coloco próximo assim, ele não foca, né? Esse anel aqui eu fiz com pedra, esse colar também, mas eu tô trabalhando com pedra bruta, tá vendo? Eu não consigo ainda trabalhar com a pedra lapidada, tipo... aquele formatinho de diamante clássico. E eu quero fazer um curso. Eu tava pretendendo aprender sozinha, mas é difícil, menina. E aí eu quero fazer esse curso, eu preciso economizar dinheiro. Então as minhas submetas eu não vou colocar aqui, porque acho que não cabe ficar abrindo muito meta financeira, mas as minhas submetas estão relacionadas a economizar dinheiro todos os meses. Então, no primeiro mês, economizar R$200. No segundo mês, economizar R$500. Por aí vai. Até eu alcançar o valor necessário para eu pagar esse curso. Porque isso é muito importante para eu me desenvolver como profissional. Então, aqui as metas são todas mais profissionais. Essas metas principais. E é isso. Só 3 para não me sobrecarregar. Agora vamos, então, para outra página. Essa página chama Nova Letícia. Pouco audaciosa. Quero, do nada, mudar, né? Ser uma nova pessoa. Mas, enfim. Coloquei aqui um tanto de frase motivacional que eu gosto. Vou criar uma vida linda pra mim, que esse tanto de coisa vire uma coisa e tanto. Adoro essa frase, eu acho ela bobinha, mas eu adoro. O ir faz o caminho, apesar de tudo, você tá aqui fazendo o que você quer, o que você inventou que você ia fazer. E essa que eu acho que tá sendo muito importante pra mim nesse momento, que só porque está demorando muito, não quer dizer que não esteja funcionando, que não esteja avançando. Então esse está sendo meu mantra ultimamente. Tá demorando não quer dizer que não tá indo pra frente. E eu separei as minhas metas aqui em 4 grupos. Rotina, conteúdo, profissional e financeiro. Conteúdo e profissional são parecidos, né? Porque eu quero que o conteúdo seja uma parte da minha vida profissional, mas por enquanto não é, então tá separado. Profissional eu coloquei coisas que de fato me dão dinheiro. Dentro de rotina, vamos lá. Coloquei umas metas simples por enquanto, que eu acho que eu vou... Porque rotina é uma coisa que a gente vai construindo, né? Então a minha intenção é, à medida que eu for alcançando essas metas, eu mudo elas, eu coloco outras metas novas. Então, nesse momento que eu tô insatisfeita, né, com minha rotina de exercício físico e que, como eu falei, eu tô com muita dificuldade de acordar cedo, eu coloquei como meta ir numa aula de spinning, porque na academia que eu vou tem aula de spinning às 7h15, junta o útil ao agradável, né, menina? Que aí eu preciso acordar cedo pra poder ir na aula e aí eu aproveito a minha manhã depois dessa aula. Então eu quero ir nessa aula de spinning, ela acontece 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas na sexta eu não consigo ir porque eu já tenho um compromisso. Então eu vou fazer ela na segunda e na quarta, então tenho como meta ir a uma delas e nessa coisa de acordar mais cedo, porque eu preciso muito conseguir aproveitar mais o meu dia, aproveitar mais a minha manhã pra fazer minhas coisas. Eu quero conseguir acordar antes das 7. Eu sei que antes das 7 não é tão cedo assim. Tá bom? Eu sei disso, mas eu não tô conseguindo o que eu posso fazer. Eu quero conseguir acordar antes das 7 por 2 dias seguidos. Lembrando que pra conseguir ir pra aula de spinning às 7h15, eu preciso acordar antes das 7. Então, uma meta já inicia a outra. E depois eu vou acordar antes das 7 por 5 dias seguidos. E eu quero conseguir fazer exercício físico 3 vezes por semana por um mês. De novo, eu sei que não é muito, mas atualmente tem uns 2 meses, mais ou menos, que a minha rotina de exercício físico foi pro brejo, porque eu não tô conseguindo acordar cedo. E antes eu ia à tarde. Antes de ter esse emprego de meio período, eu fazia exercício físico à tarde. E aí eu não tô conseguindo acordar cedo, e aí eu não consigo fazer exercício físico porque não tem tempo de manhã e à tarde eu tô no trabalho. Então eu quero conseguir fazer exercício físico 3 vezes por semana por um mês. Isso é importante porque eu acho que acordar cedo e manter uma rotina de exercício é o que mais faz diferença pra eu conseguir manter a minha rotina funcionando, sabe? Então isso tudo vai ser um início pra eu conseguir manter a minha rotina da forma que eu quero, com tempo pra fazer as coisas que eu quero, com energia pra fazer as coisas que eu quero, que exercício físico dá muita energia, né? Ainda mais fazendo de manhã, a gente fica elétrico depois, eu fico pelo menos. Eu fico elétrica querendo fazer coisas e tal, então eu tenho esperanças de que essas metas aqui vão me ajudar a alavancar bem a minha rotina. As metas relacionadas a conteúdo estão bem dentro daquela prioridade
prioridade que eu fiz, porque isso aqui tá relacionado, né? Eu só pus as 3 prioridades master, mas isso aqui tá relacionado. Então eu quero postar no YouTube uma vez por semana, todas as semanas até o final do ano, pra conseguir monetizar essa desgreta. Desculpa. Uma coisa que eu acho importante falar sobre metas aqui é porque, assim, monetizar o YouTube não é uma coisa que tá 100% na minha mão, porque eu dependo. Hoje eu já tenho o número de inscritos necessários pra monetizar, mas eu ainda não tenho o número de horas assistidas. Então eu dependo de outras pessoas assistirem os meus vídeos pra eu conseguir bater essa meta. Então, não é uma meta que tá completamente no meu controle, entendeu? Tá no controle, tem interferência do algoritmo do YouTube, tem interferência do comportamento das pessoas, tem interferência, lógico, do tipo de vídeo que eu fizer, da qualidade dos vídeos, mas não é só isso. Então, eu acho muito importante eu ter essa meta de postar no YouTube uma vez por semana, porque isso é uma coisa que tá 100% ao meu alcance. Chegou no final do ano, se eu não conseguir monetizar o YouTube, eu sei que eu fiz o que tava no meu alcance, que era postar um vídeo por semana. E aí, se eu não monetizar, inclusive, isso me ajuda a talvez repensar essa meta pro próximo ano. Então, talvez eu precise muito postar 2 vezes por semana para conseguir monetizar, ou pelo menos até eu conseguir monetizar, né? Mas eu acho muito importante a gente pensar nisso na hora de definir metas. Acho que principalmente falando sobre criação de conteúdo, né? Vamos supor que seu objetivo é alcançar 10 mil seguidores no Instagram. O que você consegue de fato fazer? Você não consegue obrigar as pessoas a te seguirem, você não consegue ir lá no 1 a 1 abordar 10 mil pessoas para elas te seguirem. Mas você consegue sim definir que você vai postar 3 vezes por semana ou postar 3 vezes por dia, sei lá. Agora, dentro de profissional. Eu falei que eu tenho o meu emprego meio período e eu trabalho com as joias também, né? Então, eu fiz uma meta relacionada ao meu emprego de meio período. Eu não vou explicar ela muito. Eu trabalho numa empresa de engenharia. E a minha meta é fazer uma fase de projeto inteiro sem ter nenhuma dúvida, porque eu tô trabalhando nesse lugar tem 2 meses. E eu ainda tenho muitas dúvidas. Só que não tem exatamente alguma coisa que eu possa fazer, assim, um curso que eu possa fazer pra tirar essas dúvidas, sabe? As coisas eu tenho que praticar. Eu tenho que ir pro trabalho e ficar boa nele. É isso que eu preciso fazer. Então eu tenho essa meta de conseguir fazer uma fase de projeto inteira sem ter nenhuma dúvida, não ter que perguntar nada pra ninguém. Essa é a minha meta relacionada a esse meu trabalho na empresa de engenharia. E aí, além disso, tem as minhas metas principais, que é participar de uma feira e fazer o curso avançado de ourivesaria. Eu quero conseguir, pelo menos, uma semana estudar diariamente, tipo, todos os dias de uma semana, porque eu já tive uma rotina de estudo que eu me orgulhava, assim, sabe? Mas não é o caso agora, eu tô estudando muito pouco, também por causa de tudo que a gente tem falado, né? Minha rotina tá uma zona, eu não tô conseguindo manter ela da forma que eu gostaria. Então eu tô conseguindo estudar, assim, 1, 2 vezes por semana e eu quero conseguir estudar de manhã, pelo menos meia hora, assim, 1 hora, sei lá. Mas meia hora eu fico satisfeita por uma semana. E aqui é aquela mesma coisa. Se eu entender que essa meta, se eu completar ela facilmente, concluir ela rápido, né? Aí eu posso pensar em outra meta. Aí eu aumento de meia hora para 1 hora. Ou então eu, sei lá, invento de fazer algum curso específico, ou ler algum livro específico. Vamos aos poucos. Coloquei aqui como objetivo também participar de uma segunda-feira. Segunda-feira, ficou parecendo o dia da semana. Mas de mais uma feira, depois de participar da minha primeira. Não vou me sentir uma fracassada se eu não conseguir participar de 2 feiras esse ano. Mas eu gostaria de conseguir participar dessa segunda. Sei nem qual. Tô pesquisando feiras ainda. E essa de ir ao ateliê uma vez por semana por 4 semanas. O que acontece? Por causa da zona... Eu tô meio repetitiva, né? Mas, enfim... por causa dessa bagunça que tá a minha rotina, teve algumas semanas que eu não consegui nem ir no ateliê onde eu faço as minhas joias, né? O ateliê não fica na minha casa, fica na casa dos meus pais. E eu não quero deixar isso acontecer. Eu não quero que o meu emprego de meio período coma completamente todo o tempo que eu tenho disponível para fazer as minhas joias. Então eu quero garantir que pelo menos por um mês, 4 semanas seguidas, eu vou ao ateliê uma vez por semana, porque isso vai me ajudar a construir a rotina de ir ao ateliê. Por fim, as metas financeiras eu vou falar por alto aqui, elas têm a ver todas com guardar dinheiro, porque como eu tive o burnout, eu fiquei sem emprego e tal, eu gastei toda a minha reserva de emergência, praticamente. E eu tive que pegar dinheiro emprestado também com os meus pais, nesse período, nesse 1 ano e meio que eu fiquei sem emprego. Porque eu tava fazendo uns bicos, eu tava fazendo uns freela, vendi joias, né, vendi produtos meus, mas não era o suficiente pra pagar minhas contas. Então eu tive que pegar dinheiro emprestado dos meus pais. Agora eu não preciso mais pegar dinheiro emprestado, e aí eu preciso pagar eles de volta. Então tem como objetivo pagar essa dívida, e além disso eu tenho objetivos relacionados à minha reserva financeira. Então eu quero alcançar X na minha reserva financeira, eu já tenho um pouquinho de dinheiro lá agora, e depois eu quero alcançar Y, um número um pouco maior na minha reserva também. Coloquei essas 2 metas, submetas, assim. E essa meta é importante porque é isso que vai me devolver a minha independência, né? Porque hoje eu tô com uma dívida, não é uma coisa que a gente gosta de ter. E hoje eu também tô sem dinheiro
pra se acontecer alguma coisa. Eu não tenho uma reserva do tamanho que ela deveria ser. Ela tá muito pequenininha porque eu gastei muito dela nesse último ano, nesse último 1 ano e meio. Eu coloquei tudo isso no Notion pra poder facilitar o acompanhamento, então aqui eu consigo com muita facilidade colocar se eu já comecei a meta, se ela tá em progresso ou se ela tá concluída, né? Então eu consigo acompanhar o meu próprio desenvolvimento ao longo dos próximos meses, lembrando que hoje é dia 29 de junho, então vai dar certinho o início do segundo semestre, né? Na verdade, eu pretendo começar tudo isso amanhã, que é segunda-feira, dia 30 de junho. E aí, dia 1º começa o segundo semestre. Mas, enfim, deu quase certinho. E pra acompanhar essas tarefas mais de rotina, tipo, se eu tô acordando cedo, se eu tô conseguindo estudar, se eu fui no ateliê, eu tô usando o meu Habit Tracker. Que aí eu marco aqui, tá vendo? Ele tem esses seguintes hábitos: acordar antes das 8, fazer exercício físico, estudar, deitar antes das 11, pra eu conseguir acordar antes das 8. Não antes das 8, não, doida, é antes das 7. Enfim, eu vou alterar isso pros próximos. Deitar antes das 11 pra eu conseguir acordar antes das 7 e ir ao ateliê. E aí esse Habit Tracker funciona assim, eu clico aqui em iniciar semana, tá vendo? E aí ele já solta o quadrinho com os meus hábitos. Mas eu tenho que refazer esse quadro aqui, né? Colocar o ateliê e acordar antes das 7. Eu não sei ainda como que eu vou mostrar esse progresso por aqui. Talvez eu faça um vídeo depois da primeira semana ou depois do primeiro mês. Eu não sei se vai ter muita coisa pra contar em uma semana, mas meu objetivo é justamente mostrar o meu processo, porque eu falo muito sobre essa construção de rotina e como se manter mais organizado e tudo mais aqui no canal, mas eu não tô me sentindo muito organizada, eu não tô me sentindo bem com a minha rotina, então eu não tava vendo sentido em ficar, tipo, ensinando as coisas, porque neste momento eu já consegui aplicar elas em outros momentos da vida, mas nesse momento eu não tô conseguindo aplicar. Então eu não tava me sentindo bem de ensinar, sabe? Eu quero mais mostrar o meu processo e vou entender ainda como que eu vou mostrar, como que vai ser esse processo. Se você quiser acompanhar, se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo para você receber os próximos, que a YouTube entende que você quer receber mais do meu conteúdo e te manda os próximos vídeos. E isso me ajuda também, porque ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, o que me ajuda a bater o número de horas que eu preciso para monetizar o meu canal, para alcançar a minha meta. Como é que você vai me deixar, assim, sem essa curtida, sem essa inscrição no canal? Se pode me ajudar tanto a alcançar a minha meta, por favor. Ai, que feio, né? Implorando. Foi mal. Foi mal, não tá mais aqui quem falou isso. Mas curte aí o vídeo porque me ajuda bastante. Obrigada. Obrigada, Lívia, também, por ter me inspirado a fazer esse vídeo. Bom, não só o vídeo, né? Me inspirado a fazer esse movimento na minha vida e registrar isso aqui pra vocês. E é isso. Beijo, tchau.